tudo bem com vocês? Gente, estou aqui para mais um pré-aula, né, do nosso encontro da disciplina de cálculo integral. E nesse encontro a gente vai estar conversando, né, fazendo, na verdade, no momento síncrono, várias explicações, várias aplicações, né, e vários exercícios da questão de cálculo integral, né, trabalhando com as integrais definidas, indefinidas, né, o teorema fundamental do cálculo e as regras de integral por substituição e por partes, tá? Então, nesse pré-aula eu vou estar abordando aqui de forma um pouco sucinta, né, o que são essas integrais e trazendo alguns exemplos para vocês, tá? Então, vamos começar falando das integrais indefinidas e definidas, tá? Então, vamos lá, gente. O que são as integrais indefinidas, tá? A integral indefinida, ela simplesmente vai estar representando para nós o cálculo de uma antiderivada, né? Ou seja, a determinação de uma função primitiva, tá? Então, quando eu indico uma integral da f de x dx, eu estou procurando a nossa f de x mais a constante, né? Arbitrária. Ou seja, qual é a função tal que derivada da origem a nossa f de x. Exemplo, se eu tenho a integral de seno de x dx, a sua primitiva é menos cosseno de x mais a constante arbitrária, já que a derivada de menos cosseno é a função seno. Tá? Então, integrais definidas simplesmente é o cálculo da primitiva ou antiderivação. Tá? Até aqui tranquilinho, foi bastante coisa que nós treinamos e vimos ali no nosso primeiro encontro, tá? Agora, o que são as integrais definidas, né? As integrais definidas, elas têm duas visões, tá, gente? Ou seja, ou duas interpretações, tá? Uma integral definida, ela pode ser definida simplesmente pela soma de Riemann, né? O que seria a soma de Riemann? A soma de todos os retângulos formados abaixo de uma curva, tá? Desde que o limite existe, né? E a função seja integrável no intervalo de a a b, tá? Então nós falamos que uma integral definida, ela vai ter parâmetros. O que são esses parâmetros, né? Eu vou realizar o cálculo desta função de a até b, né? Ou seja, no parâmetro, no intervalo inicial de a até o intervalo final, valor final de b, certo? E isso vai gerar para nós, então, um certo valor, tá? De certa forma, tá, a gente pode representar, escrevi errado aqui, né? As integrais definidas como um cálculo de área abaixo da curva, tá? Então nós temos duas perspectivas. Ele pode simplesmente estar realizando uma soma, tá? Ou calculando uma área. Então isso vai levar em consideração, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a interpretação na hora de resolver essa integral, tá? Então digamos que eu tenho a nossa f de x, que é esta curva, tá? Definida dos parâmetros de a até b, né? Neste caso, a nossa f de x, ela é maior que zero dentro do intervalo, tá? Então quer dizer que o cálculo da integral desta função, ela vai realmente estar relacionado à área desta curva, tá? Então a integral de a até b da f de x dx nada mais é que o valor da primitiva, então por isso que é f maiúsculo, do valor de b menos o valor da primitiva da função para o valor de a, tá? Gerando assim a área nesta curva, né? Digamos, por exemplo, né, que eu tenho a integral definida então de 0 até 2 de x dx. Qual é a primitiva de x, né, gente? Qual é a primitiva de x? É x ao quadrado sobre 2, tá? Vou calcular então esta primitiva no intervalo de 0 a 2, ou seja, eu vou calcular essa primitiva para 2, então a gente vai ter 2 ao quadrado sobre 2 menos, tá, o valor desta primitiva para 0, 0 ao quadrado sobre 2, tá? Isso vai gerar 4 sobre 2 menos 0, 4 sobre 2 é 2, ou seja, 2 unidades de área, tá? Representando essa relação.
Claro, né, que isso é uma das interpretações das integrais definidas. Como eu disse, ela pode simplesmente estar representando uma soma. Tá? Quando a região ela é maior do que zero, né, ou seja, uma região restritamente positiva, como esse é o caso, ambas são iguais, ou seja, o cálculo de área e o cálculo da somatória é exatamente o mesmo. Tá? Mas é importante que a gente cite para vocês, né, regiões com sinais. Né? O que isso quer dizer? Dependendo da nossa função, ela pode estar definida, tá, entre uma região positiva e uma região negativa. Né? Então esse gráfico mostra que o intervalo de A a B e a nossa função ela tem um parecer, né, onde que essa função ela é positiva, né, e uma região onde ela é negativa. Tá? Então o que isso acaba acontecendo? Se eu aplicar diretamente o conceito da integral definida, né, fazer a primitiva do valor de A de B menos o valor da primitiva de A, tá, dessa função, a gente simplesmente vai estar realizando a somatória desses valores e não necessariamente calculando a área, certo? A área, né? Porque o que vai acabar acontecendo aqui? Em relação a cálculo de área, eu teria que tomar a área da região positiva mais a área da região negativa. Porém, como ela é negativa, ao realizar-se essa soma, né, a gente estaria subtraindo a essa região. Tá? E isso vai ocasionar que, para o cálculo de uma área, né, a gente precisa fazer o cálculo da área da região que está acima menos a área da região que está abaixo. Então, isso vai gerar uma divisão na nossa integral para a questão de cálculo de área. Tá? Isso vai mudar um pouquinho essa visão. Vou trazer para vocês, claro, essa discussão num exemplo, tá? Que, no caso, é um exemplo próximo, tá? Que nós vamos ter ali, para ficar claro essa diferença. E é possível se aplicar essa diferença, tá? A gente não precisa necessariamente usar uma ou outra, depende do que nós estamos querendo calcular naquele exato momento, tá? Então vamos ver aqui, né? A integral então de A a B de f de x dx é igual à área com sinal da região entre o gráfico e o eixo x ao longo de AB. Tá? Então, digamos que eu queira, tá, gente, calcular, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? Queira calcular, tá, a integral de 0 até 5 de 3 menos x dx. Tá? Aqui está o gráfico dessa região, né? 3 menos x é esta reta, né? Então a gente está trabalhando do ponto 0 até o ponto 5. Note que ela apresenta para nós uma região que é positiva, que é de 0 até 3. Tá? E de 3 até 5, você tem uma região que é negativa. Tá? Então eu vou fazer para vocês das duas formas. Se a gente aplicar diretamente, né, o cálculo da integral definida, a primitiva de 3 menos x vai ser 3x, né? A primitiva de menos x é menos x ao quadrado sobre 2, determinamos a primitiva, e a gente vai calcular essa expressão de 0 até 5. Tá? E isso vai ser igual, então, a 3 vezes 5 menos 5 ao quadrado sobre 2 menos 0. Né? Se eu substituir x igual a 0, vai zerar. Nós teremos, então, que essa integral ela vai retornar para a gente 15 menos 25 sobre 2, tá? Que vai ser 15 menos 12,5, que dá 2,5. Certo? Isso quer dizer que se eu somar todas as partes, ela vai dar 12,5. Tá? Cálculo de uma integral definida. Tá? Porém, se a minha intenção nesse momento é calcular a área abaixo do gráfico, a gente tem que levar em consideração que isso daqui, por exemplo, é um triângulo, né? É um triângulo de altura 13 e base 13. Então eu poderia fazer 3 vezes 3, 9 dividido por 2, né? Então 9 dividido por 2
área do triângulo. Esse carinha aqui também é um triângulo de altura 2, né, e base 2, tá? Então, 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Então, nós teríamos uma área de região positiva, que é o 9 sobre 2, e uma área de região negativa, que é o 2. Então, 9 sobre 2 é 4,5, 4,5 menos 2 é 2,5. Mas se eu quero a área, seria eu tomar a área dessa região mais a área dessa região, né? Então, na verdade, seria 9 sobre 2 mais 2 e não menos 2. Tá? Então, para o cálculo de uma integral definida, a gente pode realizar desse formato. Mas se eu estou calculando o valor de uma área, é necessário que a gente transforme essa integral, no caso de 0 até 5, de 3 menos x dx, tá? Isso, então, que eu estou mostrando é para o cálculo de uma área, tá? Igual a integral de 0 até 3 de 3 menos x dx, que vai representar a área dessa região positiva, menos a integral de 3 até 5 de 3 menos x dx. Né? Então, por que surgiu esse menos? É exatamente para fazer a alteração do sinal dessa região, que retornaria um valor negativo. E daí eu teria, então, realmente o valor da área. Né? Nesse caso, eu usei aqui a relação de triângulos. Né? Então, essa primeira integral ela vai ser 9 sobre 2. Essa segunda integral ela vai dar menos 2, né? Então, mais 2. O que nós passamos a ter, então, uma área de 6,5 unidades de área, né? Ou o quadrado. Tá? Então, vai muito do aspecto. Eu estou calculando apenas uma integral definida ou estou calculando a área abaixo da curva? Tá? Isso é uma diferença fundamental que a gente tem que definir. Tá? Se for simplesmente o cálculo de uma integral definida, eu vou fazer corrido, sem prestar atenção se tem região positiva, se não tem região positiva. Se for a área abaixo de uma curva, tá? A área que eu quero determinar, então isso vai fazer com que eu faça essa secção, né? E trabalhe com a diferença para mudar os sinais e realmente obter um valor de área, tá? Pensemos aqui num terreno, né? Você teria 9 sobre 2 mais 2 desse lado, né, de área, e não 9 sobre 2 menos 2. Tá? Então, essa é a questão de sinais. Tá? Algumas propriedades que nós temos, então, das integrais definidas. Tá, gente? Primeira propriedade, no caso da integral de uma constante, lembrando, qualquer constante c. Tá? Então, a integral de uma constante definida, né, de a até b de c dx, vai ser a constante vezes b menos a. Ou seja, a gente está calculando a área de um retângulo, né? Ou seja, b menos a é a base e c é a altura desse retângulo. Tá? Então ela pode ser feita muito rapidamente. Exemplo, né? Se eu pego, calcule a integral de 3 a 5 de 2 dx. Isso aqui simplesmente vai ser 2 vezes 5 menos 3, que vai ser igual a 4. Tá? De forma direta e sucinta. Tá? Então, um teorema interessante para cálculos de integrais definidas. O teorema da linearidade, que a gente já conversou, né? Aplicado-se às integrais definidas. Tá, gente? Então, quando eu tenho uma função integrável dentro de um intervalo de AB, né? Se eu tenho a integral definida de AB da f de x mais g de x, a gente vai ter a integral de AB da f de x dx mais a integral de AB da g de x dx. Certo? Eu posso separar em duas integrais no mesmo intervalo. Tá? E a propriedade da multiplicação por constante. Né? Então, a integral de a até b de c de f de x dx é igual a constante vezes a integral de a até b da f de x dx. Tá? São as mesmas propriedades da linearidade que nós vimos anteriormente. Tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Calcule, né, a integral de 0 até 3 de 2x ao quadrado menos 5 dx. Tá?
Bom, ele quer que a gente meramente calcule a integral, né? Então a gente vai estar fazendo o seguinte, vou escrever integral aqui, integral de 0 até 3 de 2x ao quadrado menos 5 dx vai ser igual. A primitiva de 2x ao quadrado é 2x ao cubo sobre 3 menos 5x, integral de 5, tá? Aplicado de 0 até 3. Substituindo, nós vamos ter, então, 2 vezes 3 ao cubo sobre 3, menos 15, ou menos 5 vezes 3. Tá? Menos o valor da primitiva para zero. No caso, substituindo zero na expressão, né, ela vai retornar zero nesse caso. Tá? Então, a nossa integral ela vai ser dada por 2 vezes 27, dividido por 3, menos 15. Tá? 27 por 3 pode ser simplificado, dá 9. 9 vezes 2 são 18. 18 menos 15 é igual a 3. Certo? Fiz a integral que foi pedida. Calcule a integral definida. Tá? Note que ela deu um valor 3. Porém, isso, né, não está representando, por exemplo, o cálculo de área. Tá? Por que isso não representa o cálculo de área? Porque a função 2x ao quadrado menos 5, ela é esta curva, é essa parábola. E note que entre 0, tá, e 3, que são os nossos intervalos, você tem uma região onde ela é negativa e você tem uma região em que ela é positiva. Tá? Para calcular se a área, então, abaixo desse gráfico, né? Se eu quero a área, essa nossa integral definida, ela deveria ser dada por 0 até este pontinho A, que eu vou chamar aqui, de 0 até A, de 2x ao quadrado menos 5, né? No caso, negativo na frente, porque é uma região negativa, mais a região positiva, que seria a integral de A até 3 de 2x ao quadrado menos 5 dx. Tá? A questão é, preciso achar esse valor de A. Aonde esse valor de A ele ocorre? Quando a imagem da função é zero. Tá? Então, 2 vezes x ao quadrado menos 5 é igual a zero, né? Neste pontinho aqui, onde que ela cruzou o eixo x. Então, nós teríamos 2x ao quadrado igual a 5. X ao quadrado vai ser igual a 5 sobre 2. Então, x ao quadrado, ou melhor, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 5 sobre 2. Tá? Mas por que dois valores? Porque ele tem um outro ponto que ela passa pelo zero, que é aqui. Né? Então, você tem o menos raiz de 5 sobre 2. E o outro ponto que ela acontece a mesma coisa, que é o raiz de 5 sobre 2. Tá? Nós temos essas duas regiões. Logo, para calcular-se essa área, que no caso eu não vou fazer nesse momento, tá? Nós teríamos que fazer menos a integral de 0 até a raiz de 5 sobre 2 da função 2x ao quadrado menos 5 dx mais a integral da raiz de 5 sobre 2 raiz de 5 sobre 2 até 3 da mesma expressão. Tá? Então, note que as integrais definidas, elas podem estar calculando área, como não. Tá? Então, temos que observar isso. É simplesmente um cálculo de uma integral definida? Beleza. Mato na geral, vou direto e reto, aplico
o processo de integração. Não me importa se a região é positiva ou não, porque eu estou fazendo a soma de todos esses valores, né? Não necessariamente a gente está querendo calcular a área, tá? A gente pode estar querendo determinar um outro parâmetro, né? E caso a gente queira calcular a área, daí eu preciso observar se existem essas regiões positivas, né, regiões com sinais, e transformar essa integral nessas regiões com regiões com sinal para que a gente possa obter o valor dessa área. Tá? Bom, um outro princípiozinho rápido, tá, que a gente precisa trazer das integrais definidas, tá, gente? É quanto à notação, né? Então, normalmente a gente tem a integral de a até b da f de x dx. Normalmente a gente subentende, né, que o a ele é menor que o b, né? Então, o parâmetro inferior é sempre menor que o parâmetro superior, tá? Mas é interessante que a gente saiba que, né, a e B são arbitrários, eles podem ser valores quaisquer. O que isso quer dizer? Não necessariamente A é o menor valor e B é o maior valor. Isso pode acontecer, tá? Então, se a gente inverter, né, essa relação, né, por exemplo, se eu tenho de B até A, né, eu tenho uma integral de B até A da f de x dx, então se eu inverter esses parâmetros, né, já que A ele é menor do que B, né, então inverter, fazer integral de A até B, o que isso vai me custar? Vai me custar a mudança de sinal da integração, né? Então, se eu faço de B até A da f de x, eu teria um resultado positivo. Se eu inverter esses parâmetros, eu tenho o mesmo valor numérico, porém com o sinal oposto, negativo. Tá? Então, você pode estar trabalhando com esses sinais, né, desde que você se recorde, né, do caso de mudar o sinal dessa integração. Tá? Isso daí é válido por questão do teorema fundamental do cálculo, que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Tá? É muito utilizado? Não, mas lembrando que é possível. Né? Às vezes vai estar lá de 5 a 1. Opa, não é de 5 a 1, é de 1 a 5, então eu vou ter que mudar o sinal na minha integral no final. Né? Ou seja, eu posso calcular aquele formato, mas no final eu vou ter que fazer uma alteração de sinal. Tá? Teorema da aditividade, né, de intervalos adjacentes. Né? O que isso se trata? Tá, gente? Normalmente a gente pode tomar, por exemplo, o cálculo de uma integral, na qual a gente vai estar trabalhando do intervalo de A até B. E na realidade nós temos dois intervalos, né? De A a B e de B a C. Né? Isso quer dizer que a integral de A até C, né, de A até o ponto C, é a mesma coisa que eu tomar a integral de A até B, mais a integral de B até C. Tá? Ou seja, se os intervalos são adjacentes, ou seja, estão ao lado um do outro, né, eu posso escrever essa integral como uma soma de duas integrais separadas. Tá? É um teorema, também uma propriedade ali das integrais. Pode fazer direto de A até C? Sim. Né? Ou posso separar em duas regiões, se for mais fácil ou mais observável. Né? Às vezes a gente quer saber a área da região 1 da área da região 2 e a área total. Né? Então nós faríamos separadamente nesse processo. Tá? Bom, gente, esse primeiro vídeo fica por aqui, tá? Depois eu vou trazer um segundo abordando o teorema fundamental do cálculo, que é bem rapidinho, e trazer algumas regras de integração. Tá? Então até daqui a pouco. Fui!